Tudo bem? De volta aqui no Platão, pelo Facebook do nosso colégio, para trazer para você uma boa conversa a respeito de obras que vão cair, que vão ser cobradas no vestibular da UEM. Na próxima segunda-feira, nós teremos a prova de literatura. Temos a prova de redação, né? Todo mundo conhece, fica aí preocupado com a prova de redação, quer tirar nota na redação, afinal, só na redação são 120 pontos, né, Toninho? Então é importante ficar de olho na prova de redação, mas também tem a prova de literatura, extremamente importante e que muita gente não dá conta, inclusive, de ler todas as obras, porque são 10 obras, né? E é justamente por isso que a gente está proporcionando a você aqui uma boa discussão a respeito das obras, para que você possa ter uma ideia. Quem já teve a oportunidade de ler as obras, então, fantástico, porque aí consegue ter um conhecimento a mais com as explicações que nós estamos oferecendo a você nesse papo com o professor Toninho, professor Antônio Donizete Leonel, nosso diretor-geral, e também professor de literatura, e com o professor Luiz Filipe, que esteve com a gente, ele que também é professor de literatura, foi aluno do Toninho, a gente já entregou ontem, enfim, né? Isso para dizer que o professor Toninho dá aula há 200 anos. A gente convida você aqui, antes de cumprimentar o professor Toninho, para fazer aquele movimento de sempre, né? Dar uma olhadinha ali na sua publicação. Eu sempre faço isso para ver se está tudo direitinho. Nós já temos algumas pessoas que estão assistindo e esse número vai crescendo e vai crescendo conforme você vai compartilhando a publicação. Então vamos lá, compartilhando aqui, assista ao vivo, né? Assista ao vivo o nosso papo. E aí a gente já compartilha, já aumenta também o número de pessoas que participam, que assistem, e fica sempre o convite para que você também interaja com a gente. Vai mandando um coraçãozinho aí, vai curtindo, vai mandando o seu comentário, porque aí anima a nossa conversa. Toninho, mais uma vez, muito bem-vindo. Bom ter você aqui hoje para falar sobre Mário de Andrade e Cecília Meirelles. Exatamente isso. São dois escritores que marcaram a história da literatura brasileira, extremamente importantes. Mário, que inclusive esteve envolvido com a Semana de Arte Moderna, e Cecília, uma grande referência da segunda geração modernista. Se você me permite, só algumas pequenas considerações acerca da prova, já que você fez algumas observações sobre a redação. A prova de literatura é possível que o aluno, no total, consiga 30 pontos, alcance 30 pontos. E o que é interessante dessa prova, na minha opinião, é um privilégio para o candidato, porque a UEM ela faz uma sugestão a partir de 10 obras, mas ela mesma deixa claro no seu manual do candidato que qualquer obra, que qualquer autor da literatura pode ser cobrado. Mas é muito bacana porque a UEM respeita a própria lista que ela estabelece. Ou seja, entre todos os conteúdos que nós temos, que serão cobrados nos 3 dias do vestibular da UEM, seguramente a literatura é aquela que talvez ofereça ao aluno mais facilmente o enquadramento do que realmente vai cair. Porque normalmente das 5 questões, 4 questões pelo menos envolvem as obras indicadas. Isso traz uma segurança e privilegia, evidentemente, conforme você acabou de observar, quem leu. Então é muito importante que quem leu já saia à frente. Quem não leu tem aí a oportunidade, através desses nossos bate-papos, ter uma noção, se localizar acerca dessas obras. Garantir alguns pontos, né? Porque todo ponto garantido no vestibular da UEM faz muita diferença, até por ser um dos vestibulares mais concorridos de todas as nossas universidades. No papo que a gente teve com o Zé Pedro, né? Coisa de 2 meses atrás, a gente falava inclusive sobre a concorrência. Nesse vestibular da UEM nós temos historicamente a maior concorrência da história do vestibular da UEM. São quase 18 mil candidatos, 17.900 candidatos. É gente, hein? Muita gente, é muita gente. Mas o UEM sempre foi uma referência maravilhosa e para a gente, além de tudo, é um privilégio por ter a UEM em Maringá. Bom, nós temos aqui algumas pessoas que já estão com a gente. Nosso querido professor Alessandro, sempre acompanhando as nossas conversas, mandando boa tarde para a gente. Obrigado, Ale. A Sheila Martins mandando um abraço para o Toninho, né? Sheila Martins, além de uma pessoa maravilhosa, é um the best teacher, né? O melhor professor. Tá aí, muito obrigado, Sheila, pelo carinho. E todo mundo convidado a compartilhar, mandar perguntas, falar que está aí online. É uma satisfação receber vocês. Vamos começar por quem? Por Mário de Andrade, né?
Acho que do ponto de vista, inclusive, cronológico, Mário vem antes da Cecília, né? Isso. O Mário de Andrade, a obra que está sendo cobrada é essa daqui, Contos Novos. Essa é a obra do Mário de Andrade que está sendo cobrada. Essa obra, até porque nós vamos falar daqui a pouquinho da Cecília, é uma obra feita, fechada pelo autor, ou é coisa de editora, como acontece com o caso da Cecília, por exemplo? Não, é fechada pelo autor, mas é curioso, porque na verdade quando o Mário fez Contos Novos, ele intitulou Contos Piores. Contos Piores? E essa obra deveria passar por uma revisão dele mesmo, mas infelizmente ele faleceu antes e a obra foi publicada com as características trabalhadas inicialmente por ele. Então eu imagino que uma coisa ou outra ele iria corrigir uma palavra, um contexto, mas ele não fez. Mas Contos Novos é um conjunto de 9 contos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. São 9 contos divididos em 2 momentos. Nós temos aqui 2 escritores que influenciaram muito a composição do Mário nos Contos Novos. Ele se inspirou em Freud, e aí ele vai explorar a questão da sensualidade e da sexualidade. Quer dizer, se ele se inspira em Freud, ele não está se inspirando num autor de literatura, ele Não. está se inspirando num pesquisador da psicanálise, da ciência, efetivamente. Os grandes autores do século XIX, do século XX, eles exploram muito as características psicológicas na construção das personagens. E o Mário era um homem estudioso, porque ele foi escritor, pintor, musicólogo. Quando eu falo que ele foi escritor, ele fez poesia, ele fez prosa, ele fez crônica, ele fez conto, ele fez romance. Macunaíma é uma das obras mais conhecidas da história da nossa literatura. Ele fez poesias. Então, ou seja, era um crítico literário, crítico de todas as artes. Então, era realmente os 300, 350 que ele mesmo dizia que sentia habitarem nele. E ele se inspira, então, em Freud e também em Marx. Então, são 2 colunas que vão movimentar Contos Novos. Tem um caráter sociológico, então, a obra é pensada principalmente no marxismo. Sem dúvida. E o que acontece? Como é que ele faz essas ligações? No caso de Freud, são 5 contos que têm essa abordagem. 4 deles são narrados em primeira pessoa, isso é extremamente importante. É a própria personagem central que vai contar a história, portanto uma visão unilateral. E esses 4 contos, eles se ligam. Mas é interessante que na construção da obra e na divisão, ela não está ordenada cronologicamente. Essas histórias não vêm numa sequência cronológica. O próprio leitor é quem faz essa organização. Mas nós temos então Tempo de Camisolinha, nós temos Frederico Paciência, nós temos O Peru de Natal e nós temos Vestida de Preto. Esses 4 contos são narrados por Juca, que é a personagem central. Certo. O 5º conto, ele já não é narrado em primeira pessoa, ele passa a ser narrado em terceira pessoa, que é atrás da Catedral de Rouen. E aí, Mário tem várias passagens onde ele constrói utilizando o francês. Então ele mescla o português com o francês. No caso do português, Ronaldo, vale aqui uma observação em relação à visão de Mário. Ele entendia que nós deveríamos falar o brasileiro. Quer dizer, não é nem o português. Não, e ele faz uma língua nossa. Inúmeras transgressões. Por exemplo, era comum você ver na obra do Mário, em vez da grafia melhor. Então ele tem a ver até com a nossa, às vezes com a própria pronúncia, né? Isso. É comum as pessoas. Essa é a característica chamada de oralidade, que é você escrever da forma que você fala. Mário defendia muito isso. Então, atrás da Catedral de Rouen é narrada, em terceira pessoa, mas tem esse viés da questão da sexualidade, porque uma mulher de mais de 40 anos, que até então nunca tinha tido um relacionamento com um homem, relacionamento íntimo, e não teve, né? O conto não trata sobre isso. E do outro lado nós temos outros 4 contos que também são narrados em terceira pessoa, que aí tem os aspectos sociais levantados. Então nós vamos ter 1º de Maio, por exemplo, cuja personagem não tem um nome, é um número 35, remete à década de 30, quando o Brasil, à época, era governado por Getúlio Vargas, o Estado Novo. Aí nós vamos ter a ditadura e nós vamos ter a alienação combinada com a manipulação, é a personagem. Aí aparece o 486, em 1886, em Chicago. Nós temos uma tragédia, a morte de alguns trabalhadores defendendo seus direitos, enfim. Supõe-se que Mário tenha feito então o 486
uma de alusão alguma forma a isso que aconteceu em Chicago. Nós vamos ter o Poço, que traz uma personagem bastante autoritária. Vamos ter o Ladrão. Aqui nós temos um clima que se mistura entre a solidariedade e a sensualidade. Então o Mário vai explorando em cada uma das camadas dos contos com os quais nós vamos lidar aqui, né, nuances que o ligam ou ao Marx ou ao Freud. Essa é a grande característica que o Mário traz. Conforme eu disse, se nós abrirmos aqui, essa é a última edição que nós vamos ter, né? Vou abrir assim para que as pessoas possam visualizar em casa. E aí o que nós temos aqui? Nós temos essa edição com comentários, inclusive. Certo. Então já é algo. Essa edição é muito bacana porque vem a tradução do francês, algumas passagens e algumas observações, como aquela que você nos mostrou ontem, né? Aliás, anteontem, das Memórias Póstumas, com grifos do autor. E nós temos também Nelson, que é um outro conto também, que tem a ver com o voyeurismo, com as observações. Em época de BBB, a gente percebe que isso não é uma coisa nova, que o ser humano sempre gostou de dar uma espiadinha. Na vida alheia. Na vida alheia, infelizmente. Tá certo. A Maísa Kageyama com a gente, mandando boa tarde. Muito obrigado, Maísa. A Sheila Martins tá falando o seguinte: tô matando as saudades aqui de Londres. Olha só. Pois é, Sheila, que saudade. Um grande beijo para você. Sheila esteve com a gente aqui durante muitos anos no Platão. E agora tá em Londres. Nos trocou por Londres. Vida difícil, né? Bem isso mesmo. Olha, você que está com a gente, manda oi, né? Manda um recadinho para a gente saber que você está acompanhando a nossa conversa. Torinho, bom, você deu algumas características a respeito dos contos, pontuando principalmente essa inspiração no Freud e também em Marx. Mas vamos falar um pouquinho sobre Mário de Andrade. Você já pontuou que ele era um sujeito múltiplo, mas ele foi um dos fundadores do que a gente chama de modernismo no Brasil, né? Principalmente na idealização da Semana de Arte Moderna de 1922. Há um consenso na crítica, pelo menos na maior parte, que Mário foi o grande mentor. Claro que ele teve companheiros extraordinários, o próprio Oswald, que era amigo, e outros grandes escritores desse período, e outros artistas, né? Porque, na verdade, a Semana de Arte Moderna nós tivemos a proposta, era uma mudança geral nas artes como um todo, envolvendo a literatura, envolvendo a pintura, a música, a arquitetura, ou seja, era um movimento mais amplo. Então nós tivemos, por exemplo, na literatura, os Andrade, Oswald de Mário. Na pintura nós tivemos Anita Malfatti, Di Cavalcanti. Na escultura nós tivemos Victor Brecheret. Então nós tivemos nomes bastante interessantes ligados a isso. E a semana que aconteceu em 1922 em São Paulo, em fevereiro, entre os dias 11 e 18, mais especificamente com apresentações 13, 15 e 17, com o Mário à frente. Quando surge o modernismo surge com uma proposta crítica muito interessante. O modernismo tem lampejos de ligação com o romantismo, porque o modernismo também apresentou 3 gerações. O nacionalismo proposto pelo romantismo, ele é visto ou revisto no modernismo. De certo modo, ele retorna no modernismo. Só que lá no romantismo ele era idealizado. Aqui ele torna-se crítico. Lá nós tínhamos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aqui nós vamos ter: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Então, num tom de paródia, esse poema, inclusive, esse pequeno fragmento que eu citei é do Oswald. O nome Palmares é uma alusão clara ao quilombo. Então tem uma crítica racial, social e histórica. Ou seja, os modernistas, os primeiros, se tornaram combatentes da estética mais proeminente do período, que era a estética parnasiana, que era extremamente formalista, que cultuava mais a beleza formal da construção e das palavras do que propriamente do conteúdo. E era muito repetitiva. Então daí a Semana de Arte Moderna veio com a proposta de uma modificação ampla nas artes como um todo. É quase como se tivesse um desejo, como se houvesse um desejo para que a gente tivesse uma arte eminentemente brasileira. O ideal e o contexto era esse, porque se a gente pensar aqui do Barroco até o simbolismo, Ronaldo, houve um processo de europeização da nossa cultura. Já que eu citei o parnasianismo, era muito comum os parnasianos, por exemplo, se encontrar na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. E era uma confeitaria maravilhosa, que existe inclusive até hoje, né? Com renda importada, com porcelana, com prataria, aonde as pessoas lá iam para, né, evidentemente,
uma confraternização às 5 da tarde para tomar o chá das 5, mas no Rio 40 graus, um costume tipicamente inglês. Então, o que se fazia era adaptar a literatura europeia à nossa realidade. As próprias escolas, né, que são europeias, de alguma forma ganham semelhança aqui, uma espécie de continuidade aqui. Né? Exatamente. E o interessante, nós tratamos a segunda-feira do Augusto dos Anjos, esse momento começou a se modificar quando por ocasião do pré-modernismo, que aconteceu exclusivamente e unicamente no Brasil, inspirado nos problemas sociais brasileiros. À mesma época, na Europa, começavam a pipocar as vanguardas, né? Entre elas o futurismo, o dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, o surrealismo. Também já falamos um pouquinho disso na segunda-feira. E essas vanguardas vão influenciar autores modernistas da primeira geração, entre eles o Mário e o Ozod, por exemplo. Agora, o que eles fizeram? Eles se inspiraram nas propostas ecléticas das vanguardas, mas criaram obras inspiradas na nossa história. Mário nos legou Macunaíma, e Macunaíma é um caldo, é uma mistura da nossa cultura, aonde vai aparecer o loiro, o moreno e o negro. Então, essa miscigenação, Macunaíma, herói sem nenhum caráter, né? Tenta retratar o jeitinho de ser do brasileiro, de uma forma crítica. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um autor que navegou por vários estilos da arte, mas que nos trouxe grandes mudanças para o que vem depois, inclusive. A crítica comumente tem como base a opinião de 3 grandes escritores. Coincidentemente, todos têm M no seu nome: Machado de Assis, Monteiro Lobato e Mário de Andrade. Bom, do ponto de vista, inclusive, do vestibular, para aquela pessoa que está assistindo a gente, né, para quem está assistindo a gente e tem essa preocupação nesse momento de, mas eu olho para o Mário de Andrade aqui e o que deveria me preocupar, com o que eu deveria, assim, o que eu deveria mais prestar atenção. A gente conversou, inclusive, na segunda-feira, pontuando que nem sempre a história é o que é mais valorizado nos questionamentos do vestibular. Então, o que deveria nos chamar mais atenção aqui? Na verdade, a história tem um peso capital, mas a história simplesmente, ou vista de uma forma simplista, não é isso. Então as características são importantes. Como eu disse que a obra é dividida em 2 momentos, mas os contos todos estão evidentemente entrelaçados, mas são histórias independentes. A única personagem que vai aparecer em 4, mas em momentos distintos, é Juca. Então, por exemplo, Tempo de Camisolinha tem uma história, ele, Juca, na infância, ele retrata qual era a relação familiar. E o que a gente percebe? Uma relação familiar com uma certa distância. Ele, filho de uma família de classe média, não é? De um pai que naquele momento, naquela época, estava conseguindo prosperar, mas que era um homem mais afeito à família, no seu sentido mais amplo, do que à sua própria. Mulher e filhos. 3 filhos. Juca e 2 irmãos. Um garoto e uma garota. Esse é um momento interessante porque daí entra uma situação marcante na vida dele. Ele, criança, tinha os cabelos cacheados e o pai decidiu então que os cabelos precisariam ser cortados. É interessante que a personagem nos faz entender que ali parece que estava se cortando ou seria o final da sua infância, podando uma visão e um momento de mundo que ela tinha. A partir dali as coisas passam a se modificar. Ele tem um pequeno envolvimento, que na verdade dentro do universo da infância, da criança, nada demais, com a prima, porque ele inclusive se apaixona, Maria. Aí eles estão brincando no ambiente da casa, como se tivessem constituído uma família, são surpreendidos pela tia velha, que tinha uma visão péssima do garoto. Naquele momento começa a nascer no hall da família uma fama que o acompanha durante muito tempo. E ele então é nominado doido, coitado. E os outros familiares falavam com uma certa condescendência. Porque afinal de contas, né, Juca fez tudo que quis e que pôde por conta dessa fama. Tempos depois, a gente vai ver Frederico Paciência, que é um outro conto e já é um outro momento da vida dele. Ele está na adolescência e se envolve com um amigo. Aqui há nuances e sugestões de uma possível situação de relacionamento entre eles. Frederico acaba, perdendo a mãe, Juca é quem o consola no primeiro momento, depois ele se afasta, nada aconteceu. Tempos depois veio o período de Natal,
ele já tem 19 anos e falece o pai. E durante um tempo a família fica cultuando essa presença de quem já não estava mais ali. E ele vem com uma das suas chamadas loucuras. Ele propõe que naquele Natal eles deveriam comer um peru a sós. E aí a mãe consente, dizendo: é doido, coitado. A tia solteirona que morava junto também, e a irmã. E o que é interessante, que esse peru permitiu de novo uma releitura familiar, porque todas as vezes que eles se encontravam em um ambiente de confraternização familiar, era para os outros, nunca para a família. Eles voltam-se. E isso, voltam-se para si mesmos, e ele mesmo disse que o pai dele era o puro sangue dos desmancha-prazeres. E foi esse peru então que resgatou a família, que reacendeu esse amor familiar. E é interessante o momento quando ele está, era tradicional, né, que a mãe cortasse e fizesse os pratos. E eles: não senhora, desta vez sou eu quem farei. E ele corta o peru, inclusive em amplas fatias, e vai distribuindo para a mãe, para a tia. A mãe, quando percebeu que aquele primeiro prato sublime seria o dela, né, começa a chorar. A tia já percebendo que o próximo seria dela também. Aí depois a irmã, e é interessante porque o Mário é muito irônico, né? E ele, através do Juca, diz o seguinte: ô diabo de família besta, vê peru e chora. Porque ele já tinha 19 anos e não podia chorar. Mas é muito interessante a sensibilidade com que isso acontece. E desencadeia uma sensação de amor em todos, e o diapasão é o mesmo. E ele encerra essa saga com vestida de preto. Aquela Maria, que foi o seu amor platônico durante muito tempo, ele a reencontra, ela que já passara por alguns casamentos, todos os casamentos feitos por interesse, e aí ele se depara com aquela mulher que ele tanto desejou e amou, e naquele momento ele percebe que ela não era a Maria dos seus sonhos, porque ela se perdeu, e se perdeu pelos valores que ela escolheu viver. E aí um homem maduro resolve contar essa história. Então nós temos, desde a infância até a fase adulta, a saga de uma personagem, né, sendo essa saga fatiada em 4 etapas, e em cada uma delas nós temos uma fotografia que o envolve a família e toda a leitura. E eu diria o seguinte, Ronaldo, que isso é um retrato não da família específica do Juca, mas é um retrato de inúmeras famílias, né, da nossa sociedade. Muito bem. Bom, Vitor Dantas com a gente, saudade dessas aulas. Bruno Martins Rosa, aí Toninho, show. A Malu, nossa querida Malu Zapata, que hoje não está aqui com a gente. Quem está aqui com a gente, você não está assistindo, não está vendo? É a Lu Oliveira, nossa orientadora do ensino médio, está nos acompanhando, prestigiando e também comandando aqui junto com a gente, né, o processo de transmissão. A Malu está mandando aqui: como leitora me sinto viajando, ouvindo tais reflexões e aprendendo um pouco mais. Ela ainda diz: reflexões riquíssimas que nos contagiam. Já disse ontem que após ouvir essas aulas tem vontade de ler novamente esses clássicos. Mas é verdade, viu, Malu? A gente acaba ouvindo tudo que Toninho traz, o professor Luiz Felipe traz, e a gente acaba, né, mesmo que a gente não passando pelo processo do vestibular, né, sentindo o desejo de reencontrar essas obras ou de encontrar essas obras para quem não lê. E é interessante, Ronaldo, que essas obras elas têm um caráter universal. Então o que nós encontramos aqui não tem prazo de validade. Ainda citei na segunda-feira, tive o privilégio de ter aula com a doutora Alice, e ela, citando Kant numa das aulas dela, disse: olha, a literatura humaniza o homem. E é interessante que quando você volta a ver essas obras, quando você relê essas obras, você continua a ampliá-las dentro de você. Porque as experiências que você acumulou ao longo desse tempo, você novamente volta a lidar com elas dentro da obra. E aí você vê o quanto determinado autor realmente estava muito à frente do seu tempo. A outra parte de Contos Novos, então, tem essa característica mais social, narradas em terceira pessoa. O hiato é antes da Catedral de João, que é uma professora que fica responsável em contribuir na educação de 2 adolescentes, e aí há um clima de picardia própria da adolescência, das brincadeiras, das insinuações, e essa professora vive uma situação, inclusive, com o símbolo fálico, né, as catedrais, e ela então vai navegando por sonhos e desejos e anseios nunca vividos. Então aqui nós temos a sexualidade de Freud, e nós temos a narrativa em terceira pessoa dos contos que têm as características sociais. Dos contos sociais, 2 particularmente chamam muito a atenção: 1º de Maio e O Poço. 1º de Maio, a personagem chama-se 35,
e ele acorda no dia 1º e está preparado para celebrar o Dia do Trabalhador na cidade de São Paulo, mas há paulatinamente um desencanto no espírito dele, porque ele vê que poucas pessoas aderiram, que inclusive o governo escolheu um lugar fechado para comemoração, e aquele lugar inclusive era vigiado por policiais muito bem armados, ou seja, liberdade vigiada. O clima não é nada democrático e o direito de se expressar também é suprimido. Aí a personagem é tratada como massificação, porque é o número. Conforme eu disse no início do bate-papo, essa é uma alusão ao período de Estado Novo, década de 30, especificamente 35. Ele era um carregador de malas, um garoto jovem, simples e sonhador. Então a gente percebe nele a ingenuidade, porque a maneira com que ele se veste, inclusive, lembra as cores da bandeira do Brasil, a sua roupa e seu sapato. Também temos o processo de alienação, porque ele não se dá conta, ele queria brigar com os polícias, como ele diz lá, né, com os polícias, e ao mesmo tempo tem ali lampejos da questão do Partido Comunista, algumas questões dessa ordem. Mas se percebe também o caráter de manipulação a que muitos, né, eram submetidos e por conta disso eram subjugados. Então é muito interessante como isso acontece. Ao final do conto, passou esse dia em branco, mas o gosto que ele ficou levou ele a um passo adiante na maturação da sua noção de cidadania e de país. Se a gente considerar o momento que a gente está vivendo, é uma possibilidade de... A contextualização, né, por tudo que nós vivemos, ela é plenamente válida. E até o vestibular, evidentemente, já... Se tiver antenado no que está acontecendo, pode ser um recurso. Aí um recurso a mais, sem dúvida alguma. Ok. O Poço traz Joaquim Prestes como personagem central. Um homem de 75 anos, que é um rico latifundiário. E a história conta, né, justamente um fato ocorrido num poço. Estavam abrindo um poço na sua propriedade e de repente caiu uma caneta dentro desse poço. E aí um embate entre ele e os empregados, muito humildes, e ele faz com que os empregados desçam para tentar resgatar essa caneta, que segundo ele tinha um valor muito substancial e significativo. O ponto máximo do texto é porque duas das personagens, uma delas que descia era magro e branco, bem claro, e o irmão dele, mulato e bem forte, José. E num dado momento começou a chover, você sabe, né? O barro que se forma no entorno da boca torna o ambiente extremamente perigoso e a pessoa pode cair e, evidentemente, vir a falecer. E aí o Joaquim insistindo que eles deviam descer e o José encara o Prestes nos olhos e diz: meu irmão não desce mais. E aqui a gente tem uma questão de classes também, não é? Porque nós temos um homem rico de um lado, branco, e do outro um mulato, pobre, humilde, mas que ganha essa luta apenas com a sua firmeza e com o seu olhar, com o seu posicionamento. E é interessante como a personagem Joaquim Prestes vai sendo desconstruída aos poucos. Ele baixa os olhos, ele baixa os ombros, ele baixa o corpo. No dia seguinte, os funcionários vão até o poço, resgatam a caneta, limpam, mas ela ficou com um pequeno dano, entregam a ele. Ele diz que a caneta está estragada, joga no lixo, abre a gaveta e tem lá várias canetas iguais àquela, inclusive uma igualzinha de ouro. Ou seja, na verdade, a questão do capricho dele era mais por essa ostentação da sua autoridade, que era o autoritarismo. Mas era um homem extremamente contraditório. Por quê? Ele era capaz de comprar um remédio caríssimo para o funcionário não cobrar, mas era capaz de cobrar um copo quebrado, um vidro quebrado, que pouco custava. Vivia essa dicotomia. Então é um conto extremamente interessante, porque também faz nos refletir sobre as posições hierárquicas que cada um ocupa em sociedade. E as próprias contradições, muitas vezes. Humanas, né? Com certeza. Muito bem. Fechamos Mário de Andrade? Temos ainda o ladrão e temos Nelson. O ladrão, numa comunidade, num bairro, alguém grita: pega ladrão! E aí todos saem correndo, os moradores vão, né, num misto de solidariedade, desejo de captura, procurando esse ladrão. Não encontram. Num dado momento surge a mulher do Português das Galinhas, um shorts extremamente sensual, e há, conforme os próprios personagens, as próprias personagens vão manifestando, um misto de sensualidade e sexualidade no ar. Então o clima é trocado de uma forte solidariedade por um clima de sexualidade.
mas o conto termina com cada um voltando para suas casas. E o ladrão tem Nelson. Nelson é uma personagem que está num determinado ambiente e algumas pessoas estão vendo ela. E aí, Ronaldo, uma coisa que é da natureza humana. Essas pessoas, como Nelson era uma pessoa fechada, casmurra, ela começa a chamar a atenção e os outros começam a falar sobre a vida dele e quais eram as características que ele tinha. Chegam a segui-lo, mas na verdade não passa disso. Mas é muito aqui a invasão da privacidade da vida livre. Muito bem, você que está com a gente, temos aí já 30 minutos de conversa, meia hora de conversa para trazer Mário de Andrade, Contos Novos, essa obra que está na lista das 10 obras que o vestibular da UEM vai cobrar neste vestibular de 2017, do inverno 2017. A prova será na próxima segunda-feira e se você pegou a conversa agora, um trechinho, pode assistir desde o início depois, ou compartilhar com outras pessoas também para que assistam. Eu sei que nessa semana teve Platão especial tratando especificamente das obras do vestibular, acaba alcançando um público diferente, não necessariamente o público que às vezes acompanha o nosso TV Platão, mas fica aqui o convite para os alunos, para as alunas que vão disputar a vaga, para levar esse recado para frente, para que outras pessoas possam assistir e assim ter uma melhor compreensão das obras que estão sendo cobradas. Bom, e você pode então também mandar o seu oi aqui. Nós temos também Cecília Meireles. Eu estou vendo aqui que o título do livro que eu tenho nas mãos não é Melhores Poemas. E você me explicava antes que isso se deve a uma seleção que editoras fazem, né? Isso, de várias obras. A Cecília mesmo não organizou uma obra com o nome Melhores Poemas. Esse é um detalhe importante, né? Isso acontece com o Drummond, acontece com o Manuel Bandeira, acontece com o Mário Quintana, com a Cecília. Grandes poetas vivem essa situação porque fizeram vários livros e desses vários livros pinça-se algumas obras, alguns poemas que a editora ou que um determinado crítico escolhe para tratar. O interessante é que a Cecília tem inúmeros livros e poemas absolutamente maravilhosos. Como nós começamos a falar um pouquinho sobre o Mário de Andrade, o que eu destacaria aqui? A Cecília, ela pertence à segunda geração modernista. O Mário, primeira. E aqui tem duas coisas importantes. A primeira geração ficou conhecida como destrutiva, porque eles combatiam principalmente os nuances caracteres dos parnasianos. A segunda geração é chamada de construtiva. E na minha destrutiva, construtiva. Por quê? Porque aqui o modernismo já era uma realidade. Ela começa em 28, a primeira começou em 22 e a terceira começará em 45, que é a geração do Guimarães Rosa, do João Cabral e da Clarice Lispector. A segunda geração, que é a geração da Cecília, do Drummond, do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, do José Lins do Rego, do Érico Veríssimo, na minha opinião, é a geração mais eclética. Por quê? O Drummond, que também é um autor indicado, ele é um autor com caracteres universais. E tem momentos que ele tem crítica à construção poética, tem momentos que ele fala da família, ele fala da guerra, então ele tem muitos temas variados. A Cecília tem nuances muito características muito próprias. Tanto é que ela é normalmente denominada ou chamada de neossimbolista. Por quê? Porque os seus poemas e a sua forma de ver a literatura remete ao simbolismo. O sentimentalismo, nós vamos ter a subjetividade, nós vamos ter a busca da espiritualidade, nós vamos ter um pessimismo bastante constante na obra dela, mesmo sendo um pessimismo muito sui generis. Eu costumo dizer que... mais leve. Ronaldo, lembra um chocolate amargo. Ele parece doce, mas ao final você fica com aquele amargor. Característica de construção dela. Nós temos as aliterações, temos as ações. Os simbolistas diziam que você deve sugerir, não descrever. Os parnasianos diziam, você deve descrever, não imaginar. Já os simbolistas diziam, olha, você deve sugerir, não descrever. Permitir que o leitor imagine.
Por quê? Porque a musicalidade, que é uma característica muito forte dentro do simbolismo e na obra dela, a música nos sugere sentimentos e sensações. Há uma determinada música que você lembra dela porque você fez uma viagem com um grupo de pessoas. Você ouve essa música 10 anos depois, essa música te remete àquela situação vivida. É uma música que marcou a sua vida do ponto de vista sentimental. 30 anos depois você ouve, você naturalmente canaliza os seus sentimentos para aquilo que acontecia. Então a música tem essa marca. Você está feliz, normalmente você ouve uma música mais vibrante. Você está muito triste, você ouve uma música, né, mais triste, mais melodiosa, menos alegre, porque ela representa, ela retrata o seu estado de espírito. Por isso, sugestão. Sede assim qualquer coisa, serena, isenta, fiel. Flor que se cumpre sem pergunta, onda que se esforça por exercício desinteressado. Lua que envolve igualmente os noivos abraçados e os soldados já frios. Também com este ar da noite, sussurrante de silêncios, cheio de nascimentos e pétalas, igual a pedra detida, sustentando seu demorado destino, e a nuvem, leve e bela, vivendo de nunca chegar a ser. A cigarra, queimando-se em música, ao camelo que mastiga sua longa solidão, ao pássaro que procura o fim do mundo, ao boi que vai com inocência para a morte. Sede assim qualquer coisa, serena, isenta, fiel, não como o resto dos homens. Olha, esse poema, a grosso modo, ela usa os elementos da natureza para finalizar com uma reflexão sobre o comportamento humano. Na natureza, cada coisa está em seu lugar. A pedra sustentando a colina, o camelo mastigando a sua solidão, o pássaro voando para o infinito, até o boi que vai para a morte com inocência. O único ser que questiona é o homem. O homem é um insatisfeito por natureza. É mais ou menos isso. Mas tudo isso de uma forma branda, suave e leve. Ela sugere. E é o leitor que quem tem que contrapor e entender isso. Se nós dermos uma olhada um pouco mais adiante... Qual que você escolhe? O Doce Cantar. Inclusive esse poema já caiu num dos vestibulares da UEM. Olha só. Tão liso está meu coração, tão lisos meus pensamentos, que as lágrimas rolarão e os contentamentos. Folhas verdes e encarnadas, tão lisas nunca serão, nem orvalhadas. Nunca serão as espadas lisas como o meu coração, mas grossas e enferrujadas. E aos meus lisos pensamentos nunca se compararão nem luzes nem ventos, que as imagens e os momentos rugas sempre são. Bom, aí você vê a parte final, não é? A gente vive uma existência e esse acúmulo de experiências que nós vamos amealhando com o passar do tempo vão sendo simbolizados em formas de marcas. Essas marcas são as nossas rugas. Então, por mais doloroso, por mais difícil que seja viver, nós temos que viver para acumular experiências. E são as experiências acumuladas ao longo do tempo é que formam o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso ser. Você vê que o título é Doce Cantar. Você tem também essa manifestação sinestésica das sensações sensoriais, da visão, do olfato, da audição, do tato, do paladar, é uma constante também. Interpretação, esse é bem curtinho. As palavras aí estão, uma por uma, porém minha alma sabe mais. De muito inverossímil se perfuma o lábio fatigado de ais. Falai, que estou distante e distraída, com meu tédio sem voz. Falai, meu mundo é feito de outra vida, talvez nós não sejamos nós. Bom, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você escreve. E normalmente, por mais habilidade nós estamos aqui, não é? Conforme você disse, os nossos espectadores não estão vendo-a, mas a Lu Oliveira tem essa habilidade de transformar em palavras sentimentos. Não são todas as pessoas que têm essa habilidade. Muitas vezes os sentimentos ficam acrisolados, presos dentro da gente e a gente não consegue traduzi-los e transformá-los em palavras que expressem esses sentimentos que habitam em nós. Por isso que o simbolismo é tão incrível, por isso que a Cecília em específico é uma poeta assim absolutamente maravilhosa, porque com pouco ela diz muito e de uma forma tênue e absolutamente profunda. Muito bem. Tem mais um que a gente pode ler? Temos. Você que diz aí o tempo. Noite, pode ser? Vamos lá. Tão perto, tão longe, por onde é o deserto? Às vezes responde de perto, de longe, mas depois se esconde. Somos um ou dois, às vezes nenhum, e em seguida tantos.
A vida transborda por todos os cantos, acorda com modos de puro esplendor. Procuro meu rumo, horizonte escuro, um muro em redor. Em treva me sumo. Para onde me leva? Pergunto a Deus se estou viva, se estou sonhando ou acordada. Lábio de Deus, sensitiva, tocada. Você vê que essa parte final, ela fala de Deus, ela fala da sensitiva, da sensibilidade. Aí nós temos a religiosidade, que era uma característica própria também dos simbolistas, mas com contexto de sublimação, de elevação da alma, porque no simbolismo a morte ela não tinha um aspecto que nós vimos, por exemplo, em Augusto dos Anjos, carnal, putrefata. Não, aqui é uma forma de elevação do espírito da alma. Mas tudo isso dentro de uma sensibilidade diferenciada que a poesia dela trouxe para a gente. Pensando especificamente numa obra como Melhores Poemas, como você mesmo disse, que é uma seleção de poemas, muitos deles estão presentes nesse livro que nós estamos utilizando como base. Pensando especificamente nessa obra, o que talvez possa instigar os nossos leitores, os nossos internautas, o que deve ser foco de atenção maior caso surja um poema desse, um questionamento a respeito de Cecília Meirelles? No início do bate-papo você falou sobre as escolas literárias e eu falei um pouquinho sobre a europeização. Então o simbolismo, assim como o modernismo na sua segunda geração, tem características muito próprias. São aquelas que eu elenquei há pouco. O que eu diria em relação à leitura de um poema, Ronaldo? A poesia é para ser degustada, né? Para você sorver realmente. A poesia é para você sentir. Essa talvez tenha sido a máxima dos primeiros modernistas. Que a poesia não deveria, primeiro, ser estabelecida a partir de regras, mas a partir da liberdade criativa do autor e da liberdade do leitor em absorver, até de forma diferente, porque nós dois podemos ler um poema dela e termos sensações diferentes ou pensamentos diferentes. Existem as regras, que são aquelas características que eu citei no início do bate-papo, sobre as características que margeiam o simbolismo, a presença da morte, o pessimismo, a musicalidade, o culto ao vago, a espiritualidade, a sugestão, porque isso são as características que a gente vai percebendo dentro de cada poesia. Mas é muito importante para o leitor, na hora da prova, que ele interprete, que ele busque entender o poema selecionado, porque a UEM é muito coerente nas exigências quanto às questões. Ela se pauta pelas características, mas pela capacidade interpretativa do leitor também. Muito bem. São dicas importantes para você que acompanha aqui nossa live no TV Platão, nosso bate-papo no Facebook do colégio. Bom, Toninho, nosso próximo encontro, sexta-feira. E aí a gente encerra essa semana com as 10 obras que serão cobradas, que estão sendo cobradas no vestibular da UEM. É isso mesmo, e na sexta convido vocês aí, amanhã na quinta nós temos mais com o Luiz Felipe, e na sexta nós dois estaremos juntos com o mestre Ronaldo, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre as obras e quais são as dicas também para a prova de literatura. Que você possa nos acompanhar. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia. Você que esteve com a gente, mais uma vez, obrigado. Várias pessoas entram, saem, né? Mas você que ficou com a gente, ou você que pegou agora a parte final, fica mais uma vez o nosso convite para que você compartilhe com outras pessoas, porque certamente você vai contribuir com muita gente para se dar bem no vestibular da UEM, na prova especificamente da segunda-feira, a prova de literatura. Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais, a partir também das 5, pouco depois das 5, com o professor Luiz Felipe, mais 2 obras, entre elas Negrinha do Monteiro Lobato. Até lá!